Eu acredito em Deus. Acredito. Eu acho que existem muitas coisas que a ciência consegue explicar, e existem certas coisas que a ciência não consegue explicar, mas eu vou até um passo além. O trecho que você está prestes a assistir é do Andrew Huberman, neurocientista americano, professor da Universidade de Stanford e um dos principais divulgadores científicos da atualidade. Ele é amplamente conhecido por seus estudos e conteúdos sobre comportamento humano, saúde mental e neurociência, além de participações em programas de grande alcance, como o The Joe Rogan Experience. Neste vídeo específico, Huberman aborda um tema pouco comum em suas aparições públicas: fé em Deus e oração. Por esse motivo, esse trecho tem chamado a atenção de forma especial. A seguir, vamos assistir ao vídeo. Quando você fala sobre o cérebro e tudo isso, quer dizer, você mencionou isso ontem à noite e isso me fez refletir. Quando você pensa em como tudo isso funciona, eu preciso tomar uma posição e dizer: como isso poderia acontecer na natureza sem um criador? Sim. Bem, a questão é a seguinte. Nós sabemos que existem programas, isto é, genes. Então há genes, DNA, depois há o RNA e depois há as proteínas. E as proteínas são a parte final da ação, onde elas dizem coisas como: cresça aqui, não cresça ali, torne-se este tipo de célula, uma célula de dopamina ou uma célula de serotonina. Nós sabemos que esses mecanismos são incrivelmente bem conservados, desde camundongos até seres humanos. Agora, certas coisas acontecem no cérebro humano que você não vê em outras espécies, como o desenvolvimento mais elaborado das partes do cérebro envolvidas em contexto e planejamento, especialmente. Mas os sistemas de memória, os sistemas que controlam hormônios, respiração, frequência cardíaca, eles são muito semelhantes, não exatamente iguais, mas muito semelhantes. Quando você começa a estudar e entender o desenvolvimento do cérebro, como eu estudei, ou a neuroplasticidade, ou a dopamina, você precisa, não importa se você é ateu, agnóstico ou crê em um criador, dar um passo para trás e simplesmente dizer: uau! Uau! Agora, claro, existe essa diferença entre cientistas sobre quem acredita em Deus e quem não acredita, mas eu vou deixar isso registrado. Eu me sinto muito confortável em dizer que eu acredito em Deus. Acredito. Eu acho que existem muitas coisas que a ciência consegue explicar, e existem certas coisas que a ciência não consegue explicar, mas eu vou ainda mais longe e digo que todos os elementos da ciência são totalmente compatíveis com a ideia de que existe um Deus. E eu não sou o primeiro cientista a dizer isso. Quero dizer, Einstein acreditava em Deus. Carl Jung, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, claramente acreditava em Deus. Existem muitos cientistas ateus, há cientistas agnósticos que ficam meio inseguros, que não sabem ao certo. E quanto a mim, eu fico absolutamente maravilhado diante da biologia. É simplesmente incrível. Estarmos aqui sentados tendo esta conversa, isso é linguagem. São pequenas ondas sonoras que você está percebendo e compreendendo. Quero dizer, é simplesmente extraordinário. E eu acho que o cérebro representa o ápice do incrível quando se trata de biologia. O coração é interessante, o sistema imunológico é interessante, o fígado é interessante, mas o cérebro é inacreditável. Pense no número de maneiras diferentes que você pode mover o seu corpo em comparação com outra espécie. Pense no que você fez hoje. Pense no que eu estava tentando fazer hoje. É espetacular. Pense na tecnologia. Essas luzes, os carros da Tesla, as naves espaciais, a internet. É inacreditável. Sim. E ainda assim, tudo isso é tão real. Então, sabe, poderíamos falar um pouco sobre como eu... Bem, vou apenas dizer isto. Secretamente, eu sempre orei. Cresci em uma casa de religiões divididas. Minha família é como a ONU. Temos pessoas da Guatemala, da Dinamarca, da Argentina, de Nova York. Todas as batalhas políticas estão na minha família. Extrema esquerda, extrema direita, libertários, progressistas. É uma loucura. Os jantares de ação de graças podem ser difíceis. Mas vou dizer isto, eu oro sim. Eu absolutamente amo essa ideia. Mas para mim, também existe uma crença profunda. Nós não controlamos tudo. Não estamos tão no controle quanto pensamos. E a magnificência da biologia e a magnificência da natureza, para mim, é impossível conceber como isso poderia ter surgido de qualquer outra forma. E a quem você ora? Essa é uma pergunta interessante, porque eu diria a Deus. Sim, absolutamente. Inclusive, comecei a ler a Bíblia recentemente, do começo ao fim. Sinto que é meu dever aprender e, de certa forma, comparar o Antigo e o Novo Testamento. Estou realmente interessado nas histórias, mas também sou fascinado pela história de nós, a história de tudo. Então, sim, eu oro em voz alta pela manhã, às vezes novamente no meio da noite se eu acordo. E é só recentemente que tenho feito isso com mais frequência. Tem te dado paz? Meu Deus, tem me dado tanto, tem me dado paz. E isso vai soar estranho, e provavelmente as pessoas vão dizer, do que você está falando? Mas funciona, funciona.
Havia coisas com as quais eu estava lutando internamente, coisas que eu simplesmente não conseguia resolver. Como você estava tentando resolver essas coisas, tendo respostas? Me disciplinando. Não é que eu fosse indisciplinado, eu tenho muita autodisciplina, mas eu sempre orava dizendo que queria remover meus defeitos de caráter. Eu sempre quis ter um relacionamento mais profundo com Deus, sempre quis isso. E eu ficava pensando, por que eu não tenho isso? Bom, isso é como dizer, eu quero estar em forma, por que eu não estou? Você não está em forma porque não está correndo, não está levantando peso, não está fazendo o que precisa ser feito. E foi assim. Algumas pessoas diferentes começaram a aparecer na minha vida e elas faziam isso. Era como, nós oramos. E eu aprendi, e tento praticar isso bastante, que muita coisa da oração é ouvir. Muita coisa da oração é você pedir coisas ou ouvir coisas. E então, 1 hora depois, 2 dias depois, você percebe. Espera. Não acontece necessariamente no momento. Assim como no condicionamento físico, e eu não quero comparar condicionamento físico com oração, nem trivializar a oração fazendo essa comparação, mas existem alguns paralelos que são relevantes. É um trabalho consistente, é um esforço constante, e de repente coisas começam a surgir, e você pensa, meu Deus, isso faz tanto sentido. O que está sendo apresentado aqui é essencialmente o princípio de causa e efeito em uma dimensão espiritual, profundamente alinhado com as Escrituras. Ao longo da Bíblia, Deus faz convites claros acompanhados de promessas igualmente claras. Buscai, e achareis. Batei, e a porta vos será aberta. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Escritura está repleta desse padrão: obediência e resposta, busca e encontro, arrependimento e restauração. O destaque aqui está na simplicidade da proposta. Experimente, coloque a palavra de Deus em prática e observe os frutos. Assim como o exercício produz mudanças reais no corpo, a Bíblia convida o ser humano a confiar em Deus e experimentar transformação interior e clareza espiritual. Mesmo diante de traumas ou experiências negativas, o convite bíblico permanece o mesmo: buscar a Deus de coração sincero. É significativo ver alguém como Andrew Huberman, uma figura influente no campo científico, falar abertamente sobre oração e leitura da Bíblia. Isso aponta para algo maior e traz esperança quanto ao impacto dessa mensagem, especialmente sobre as novas gerações. A Bíblia é clara, a vida é breve e as decisões espirituais têm consequências eternas. Escolham hoje a quem vocês servirão. Com isso, encerramos este conteúdo. Graça e paz. Até o próximo vídeo.